Oi, gente, vamos entrando. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir? Me ver direitinho? Nós estamos começando agora a transmissão. Já já nós vamos chamar a nossa convidada de inauguração. Eu tenho que escrever para avisar do que é a nossa live hoje. Tá com barulho no fundo, vamos ver se melhora. Melhorou? Gente, me avisa se melhorou, se está todo mundo conseguindo ouvir, se o barulho continua. Boa noite para um montão de gente que está chegando. Essa é uma semana... melhorou, legal, ótimo. Essa é uma semana minha de coração. Sou pediatra, para quem não me conhece, porque está entrando aqui no Eu Apoio Leite Materno, por trás do Eu Apoio Leite Materno sou eu, Dr. Moisés, e estou aqui hoje para a gente começar a falar a respeito de uma semana bastante especial, que é a semana de aleitamento materno. Estou esperando aqui também entrar a nossa convidada. E, basicamente, o que é importante quando a gente fala a respeito de aleitamento materno? E ela já está por aí. Quando criamos essa ideia, isso veio da semana passada nós colocamos a ideia de fazer uma semana específica por algum tema, fizemos a semana de introdução alimentar lá no Dr. Moisés e agora não podia deixar de fazer uma semana relacionada ao apoio ao aleitamento materno. E essa é uma semana diferentona, porque nós vamos ter uma conversa com o pediatra, mas é a última. Nós vamos conversar agora a respeito de todos os profissionais parte do universo do aleitamento materno. A gente sempre gosta de falar que o aleitamento materno é multiprofissional, multifatorial. Olha ela aí, é a Fabiana. Tudo bem, Fabi? Tudo bom? Boa noite. Tudo em ordem. Então, assim, a gente sempre costuma dizer que o aleitamento materno é multiprofissional, multifatorial, multissensacional, que todos podem contribuir, que profissionalmente o aleitamento materno não tem dono. Ninguém faz aleitamento materno sozinho. Cada um pode contribuir com informação, com apoio, com promoção e com atenção e atuação. E o aleitamento materno ele só existe em função da mãe e da cria. Se não tiver essa díade, nós estamos falando de teoria. E a gente descobre com o tempo que teoria é muito legal, a informação é importante, é fundamental, mas a prática é incomparável. E hoje, para começar, eu trouxe uma amiga de, não vou falar quanto tempo, porque ela não parece, tá? Ela não parece. Se eu falar, ela vai negar. Mas a gente já se conhece desde o aleitamento materno solidário, que era um grupo que foi incentivado, criado pela Simone de Carvalho. E desde aquela época houve bastante uma afinidade de ideias, de atuação, de pensamentos. E eu queria apresentar para vocês agora a Fabiana Araújo, que é consultora em amamentação, que é especialista em saúde da mulher, que é formada em educação física, né? É isso. Sim, sou educadora física.
Isso. E nós vamos conversar aqui, tentar esclarecer, através da visão de uma consultora de amamentação, e vamos conversar muito sobre consultoria de amamentação, se toda mulher pode amamentar. Essa é uma questão bastante importante, porque a gente às vezes faz algumas afirmações, tipo, amamentar não deve doer. Se existe dor na amamentação, alguma coisa precisa ser melhorada nessa questão. E nessa questão, apesar de a gente, como pediatras, por exemplo, termos uma atuação importante em consultório, às vezes falta para a gente, alguns profissionais fazem isso, mas isso não é o mais habitual, o contato com a mãe em casa. E essa é uma bênção que as consultoras podem ter. Mas a gente vai falar a respeito de abrangências, limitações, e eu gostaria que a Fabi desse uma introdução aí no que a gente vai conversar hoje, Fabi. Primeiro, obrigada pelo convite, né? A gente já se conhece há bastante tempo, sou fã do seu trabalho, já fizemos algumas coisas juntos, né? A amamentação, ela ainda continua sendo tabu, né, Moisés? A gente ainda tem uma taxa de aleitamento materno muito baixa, né? Ainda mais se a gente for falar em aleitamento materno exclusivo, né? Existe ainda uma cobrança muito grande da sociedade para a mulher amamentar, conseguir amamentar a qualquer custo, mas também ela não pode amamentar por muito tempo, né? Também tem isso. Então, assim, a mulher, desde que ela está gestando, já sempre vai ter alguém para dar algum palpite, alguma dica, e essa mulher fica completamente perdida a hora que esse bebê nasce, né? A maioria ainda não se prepara durante a gestação para o aleitamento, né? Por isso que é fundamental essa equipe multi, que já pega essa mulher ainda gestante e já começa a conversar com ela sobre a amamentação, né? Não precisa ser uma consultora, não precisa ser um pediatra, né? Embora ainda agora a maioria dos pediatras fazem a consulta pré-natal, né? Eu acho isso o máximo. A mãe já conheça Olha, Fabi, é não tem muita recomendado. procura. É recomendado sim, mas a maioria dos pediatras não faz essa consulta de Não pré-natal. fazem. Não, Olha ainda a só. gente precisa estimular muito e precisa falar muito e precisa incentivar muito e todo mundo cobrar, porque ainda, apesar da importância, não é todo mundo que tem essa noção. É bacana, então, as mulheres procurarem ainda na gestação um pediatra que esteja alinhado com o pensamento dela, com a vontade dela, né? Não adianta a mãe querer amamentar e procurar um pediatra que não é tão amigo do aleitamento assim, né? Que não entende de aleitamento. As pessoas não sabem que não são todos os pediatras que conhecem o aleitamento, que entendem, né, Moisés? E também a maioria das mulheres acha que o bebê vai nascer e vai mamar. Né, que é algo automático, que é algo instintivo. Só que a gente sabe na prática que vai muito além disso, né? Eu mesma, minha filha mais velha, eu fui uma que achei que o bebê ia nascer, que ela ia nascer e ia escorrer tudo bem, né? E se hoje eu sou consultora, trabalho com isso, é devido à dificuldade que eu tive com a minha filha mais velha, que hoje está com 11 anos. Conta Né? para mim um pouquinho, assim, rapidamente, resume aí quem são tuas filhas, idade deles, teus filhos, né? Idade deles e por quanto tempo você amamentou cada um. Moisés conhece minha história, amamentei 9 anos, com intervalos mínimos entre uma e outra. A minha mais velha é a Malu, ela tá com 11 anos agora, enorme, uma moça linda. A minha do meio é a Maria Alice, tá com 7 anos. A Malu mamou até os 3 anos e 7 meses. A Maria Alice, eu fui conduzindo um desmame, eu estava grávida, né? O Dante estava para nascer, eu conduzi um desmame. Não adiantou muito, porque quando ele nasceu, ela voltou a mamar um tempinho. E depois ainda amamentei grávida, esperando o Dante, que mamou até os 3 anos e 11 meses. Hoje ele está com 4 anos e 5 meses, né? Foi bastante tempo. Todos desmames naturais?
A Malu foi sozinha, né? A Maria Alice e o Dante foi conduzido. Que legal. Fui diminuindo livre demanda, desmame noturno, até falar, não, chega, acabou. Legal, legal. Né? Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Na maior parte das vezes, como é que uma mãe chega até você procurando ajuda? Através de que caminho ela chega até você? Tá. A maioria ainda procura quando a dificuldade já está instalada, tá? Normalmente por lesões ainda é a maior procura, né? Ou porque o bebê não mama, certo? Ainda tenho também um grande número de mulheres que procura tardiamente, porque assim, quando começa a acontecer alguma intercorrência, é o momento ideal para procurar auxílio, né, de um profissional. Se ela consegue procurar essa ajuda na primeira semana de vida do bebê, por exemplo, é muito melhor para ela superar essa dificuldade. Mas ainda tem aquela mãe que nasce, como ela ouviu que amamentar dói, que é assim mesmo, que o peito vai calejar, o peito da amiga sangrou e tudo mais, e com um mês melhorou, né? Então as mães ainda têm a esperança que depois dessa primeira semana, os primeiros 15 dias, tudo vai melhorar. Só que não é assim, né? A gente sabe. E aí a probabilidade de uso de bico artificial nessa fase é muito grande, né, da mamadeira, que vai atrapalhar ainda mais esse processo de aleitamento dessa mulher, né? Então elas chegam para mim, geralmente, nos primeiros 15 dias. E você falou da mamadeira, sem contar o bico de silicone que muitas maternidades já induzem, porque Sim. começa a doer na maternidade e tem dificuldade É, na maternidade. a indicação do bico de silicone na maternidade são duas, né? Geralmente na maternidade é porque a mãe não tem o mamilo ou porque o bebê não está pegando, então a enfermeira ela não tem a expertise, ela não tem o tempo também, né? A gente sabe que as maternidades são sobrecarregadas, né? E aí ela vira e fala pro pai, vai ali comprar um bico de silicone. E aí o bebê acaba pegando, né? Se a mama não está machucada, provavelmente ela vai começar a machucar, porque ao contrário do que pensam, o protetor mamilar, o bico de silicone, ele serve para proteger a mama, mas ele acaba machucando mais, na maioria das mulheres, né? E quando o bebê pega com um bico de silicone, pode ser bem problemático, né? Talvez não no início, porque a mulher está em plena pojadura, tem muito leite, né? Mas a hora que a demanda começa a estabilizar, o bebê não consegue fazer a ordenha dessa mama adequadamente, porque ele não abocanha como teria que abocanhar, né? E, Então, bico de silicone é muito sério. e aí a gente fala da confusão de bicos, porque a dinâmica da pega na areola e no bico de silicone e na mamadeira, que tem o bico ortodôntico, que na verdade não é nada de ortodôntico, né? Aqueles bicos novos de pétala, e enfim, tudo aquilo que se coloca como o mais próximo do seio materno. Eu acho que o mais próximo do seio materno que uma mamadeira e um bico de silicone deveriam chegar são mais ou menos uns 2 metros. Eu acho que isso é uma distância bem boa de segurança deles chegarem próximos ao leite, ao seio materno. Então, essa fala que a gente começou, assim, amamentar não deve doer. Pode existir uma sensibilidade, pode existir uma sensação diferente, mas não deve doer. E se tem dor, a mãe precisa pedir ajuda, né? Porque aparentemente aquilo que a gente fala, que amamentar é natural, nem é simples, nem é fácil e nem necessariamente natural. E você colocou um dado que eu acho, você colocou uma informação que eu sempre falo em aulas, às vezes, ou em bate-papos, que é assim, a nossa taxa de aleitamento materno no Brasil é de 54 dias, quando deveria ser de 6 meses. Isso porque quem amamenta é mulher. Porque só de mulher você escuta assim, pegou, doeu,
sangrou, fissurou. Cada vez que eu ia amamentar, eu tinha que morder um pano, apertava, chorava. Quando deu 15 dias, calejou. Se fosse homem que amamentasse, o aleitamento paterno no Brasil duraria 2 horas, porque na primeira mamada a gente ia buscar a vaca, que já estava estacionada na maternidade do hospital, né? Para trazer, porque não deve doer. Não pode Não doer. deve doer. Tá, aí... Se está doendo, a técnica está ineficaz. Isso. Alguma coisa está errada. Isso. O que as mães relatam para você das experiências iniciais que elas tiveram de orientação no pré-natal, na maternidade e nas consultas com o pediatra? Tá. Vamos lá, o que a gente vê ainda no pré-natal é que ainda poucos obstetras falam sobre aleitamento, tá? Não encaminham para profissionais especialistas. Eu vejo, né, nas consultorias pré-natais que eu faço, a incidência de problemas nas mulheres que fazem essa consultoria pré-natal é muito menor do que as que não fazem. Tá? Então, a informação ajuda. A mulher já ter uma noção de como funciona ajuda muito. Ainda existe obstetras que falam para passar a bucha vegetal no mamilo, para passar toalha, para usar pomada, né? E tudo isso a gente sabe que vai deixar a região orolar e o mamilo mais sensível, além de doer pra caramba, né? Então não existe preparo na mama, não precisa fazer nada. E ainda a gente vê essas informações passadas por obstetras, né? São muito antigas, né, Moisés? O que eu vejo na maternidade ainda, tá? É a introdução precoce da fórmula, porque infelizmente ainda, apesar de ter a recomendação, os bebês não têm a Golden Hour, as mães não conseguem nem fazer o contato pele a pele na primeira hora, e esse bebê, se ele acaba indo para o berçário, fica lá 3, 4 horas, muitas vezes é dado a fórmula sem a mãe saber, sem o consentimento, porque eles não vão deixar o bebê chorando, esgoelando por 3, 4 horas dentro do berçário, né? Ao invés de levar para a mãe amamentar. Acaba dando a fórmula, e aí esse bebê chega no quarto, claro que ele não mama, né? Ele tá cheio de fórmula, o estômago dele cabe 10 ml, encheram lá com pelo menos 20, né? Então esse bebê ele vai dormir, essa mulher pode ter um atraso na pojadura, porque deixa de ter estímulo, e é aquela bola de neve que a gente fala, né? Além disso, é a indicação do bico de silicone também, né? Uma coisa que a gente já falou, não sei se você lembra, que a gente fala que a internação ela é muito curta, né? E como eles precisam desocupar quarto, os bebês precisam sair mamando, não importa o quê. O peito, não tá mamando, então você vai, já sai com a indicação de fórmula. E essa mãe, ela amamentou na maternidade, também acabou dando a fórmula, ela chega em casa com medo, por falta de confiança, acaba cedendo a fórmula, né? Aí quando eles chegam em casa, que eu chego lá, aí eu costumo falar que eu limpo o caso, né? Eu vou colher todo um histórico desde a gestação, de antes da gestação, se ela já teve perda gestacional, se esse bebê foi planejado ou não, né? Porque o aleitamento não é peito na boca, né? Ele vem muito antes, ele vem de todo um histórico. Se essa mulher foi amamentada, como que foi? Qual a expectativa dela? Se ela realmente quer amamentar, tudo isso vai fazer diferença, né, na história dessa Com mãe e desse certeza. bebê. E, aliás, só para importante a gente parar aqui só um pouquinho nisso que você falou, eu vou dar a melhor orientação do mundo de aleitamento. A mãe vai ficar apaixonada pelo aleitamento, vai olhar para mim e falar assim, olha, me arruma essa orientação que você deu, porque eu quero dar aula de aleitamento, mas eu não quero amamentar. Uma vez que essa mãe esteja informada, a decisão é dela. E isso a gente deve sempre respeitar. Você sabe que, bom, eu sou formado há bastante tempo, né? Muito. Põe tempo nisso.
A Carol, assessoria materna, colocou uma questão que eu lembro que era da minha época, que era uma manobra que se chamava manobra de Hoffman, que era você pegar a mulher que tem um bico que ele é falso invertido, e mesmo que seja invertido não faz diferença porque a pega é no bico, pegar o êmbolo da seringa e tentar puxar para ver se o mamilo sai. Quando o mamilo Tem gente que indica ainda. Quando o mamilo é verdadeiramente invertido, isso não vai resolver. Se ele não é invertido verdadeiro, na hora que a criança sugar, isso vai acabar saindo. Mas eu ia começar a te falar uma coisa do que você disse de... Não era da manobra de Hoffman, é de muito tempo que eu sou formado. E na época, muitas das orientações que a gente... só de lembrar do que você falou do tempo de internação, né? Parto normal, a mãe ficava internada por 3 dias. E a cesariana por 5 dias. Então, você imagina, se a cesárea é marcada hoje em dia, e a mãe não está no momento do trabalho de parto, e não tem todo aquele hormônio preparado para amamentar, com 5 dias, com 3 dias hoje, ela não teve a pojadura. Sim. E aí, você tem todas as razões do mundo para ela não ter o leite naquele momento. E isso é complicado, né? Então, mas aí, você estava falando então das coisas que você escuta no pré-natal, na maternidade, e aí da consulta do pediatra. Pediatra. Então, vamos lá. Ainda vejo muita introdução, assim, não é nem introdução, né? Se a mulher tem leite, ela não precisa, se ela precisar complementar, ela nem precisa da fórmula, ela pode ordenhar a mama. Vamos partir daí, né? Mas, assim, o que eu vejo, que os pediatras, muitos não se atualizam pela questão da perda de peso, né? A gente sabe que tem bebês que podem demorar um pouco mais para recuperar o peso após nascido, né? Tem bebês que começam efetivamente a ganhar peso por volta do 7º dia, né, Moisés? 10º dia, eles começam a ganhar peso, né? Claro, não pode perder peso, mas assim, calma, né? Então, como a consulta pediátrica ela tem que ser feita até o 10º dia, às vezes a mãe vai muito cedo, esse bebê ainda está até perdendo peso, né? Ele ainda nem estabilizou ali. Tem mães que saem, eu já peguei mães que foram no pediatra no 4º dia de vida, sai no 3º, no dia seguinte vai para o pediatra. E tem pediatra já nesse momento indicando fórmula, porque o bebê perdeu 11% de peso e não 10%. Né? Não deu nem tempo da mãe se adaptar, do bebê se adaptar em casa, né, de começar a mamar. Então, a indicação precoce de fórmula ainda ganha. Tá? Ainda tem a mamadeira dos sonhos. Uma mamadeira não vai fazer mal, aquela mamadeira da noite, a mamadeira da madrugada. Pois ainda tem. E olha só, vamos só 2 coisas disso que você falou, o peso, né? Você sabe que existe os cadernos da IAC, da Iniciativa Amigo Hospital Amigo da Criança, da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o caderno 3 coloca o seguinte, que uma média boa de ganho de peso para bebê é entre 15 e 25 por dia. 15 gramas por dia dá 450 gramas no mês. 13 gramas, isso é média, 13 gramas dia já está bem razoável. Agora, veja, isso é uma outra coisa importante, né? O volume, isso é outra coisa que acaba enganando, né? O volume do estômago do bebê recém-nascido é pequenininho. Cabe no primeiro dia 5 ml por mamada. Então, assim como mama rápido, digere rápido, o que faz com que ele tenha fome novamente rápido. Daí a intenção da livre demanda. Quando eu costumo comparar o leite materno com a fórmula. O leite materno é o nosso arroz e feijão. A fórmula é a nossa feijoada. Os dois são arroz e feijão. Quando você come feijoada, você não está melhor alimentado.
Você está comendo um alimento que tem uma digestão muito mais complicada. E a gente fica giboiando, né? Deitadão lá, só curtindo, e você acha que o bebê está alimentado e nutrido. Você tem muita escuta de pediatras que avaliam mamada na primeira consulta? Não. A maioria não avalia. Porque o foco Ou vai para a olha, balança, né? exatamente. Ou olha, fala que tá tudo bem, né? Olha a boca, tá pegando bonitinho, de peixinho, e tá tudo bem. E a gente sabe que não é só isso, né? Posicionamento do bebê no colo é importante, posicionamento da mãe sentada, número de deglutições e sucções que esse bebê tá fazendo, né? E você falou sobre o ganho de peso. Difícil um pediatra que seja amigo da amamentação não indicar fórmula quando o bebê não ganha pelo menos 20 gramas por dia. Tá? Digo mais, eu tenho pego muita mãe que o pediatra quer que ganhe 30 gramas. E indica fórmula para bebês que estão ganhando peso, a curva subindo, tá tudo bem e não tá bom para o pediatra, né? E é Pois é. difícil a gente desconstruir a fala de um pediatra, né? Porque a mãe confia, né? Tem que confiar, né? A gente tem que acreditar no pediatra, né? Lógico, lógico. Então, normalmente quando chegam esses casos para mim, porque elas me procuram porque elas querem amamentar exclusivo, mas o pediatra indicou a fórmula. Eu peço, gentilmente, delicadamente, para procurar uma segunda opinião, né? Porque a maioria também ainda não dá abertura para a gente conversar, né? Então é complicado. Bom, você chega na casa da mãe, explica um pouquinho para as pessoas, primeiro, o que é importante para a formação de uma consultora. A gente costuma dizer, isso aconteceu mesmo, esse boom, que nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma blogueira, nasce uma consultora de amamentação. E esse processo pode levar de uma semana até 2 meses. E as pessoas acham assim, eu tive a minha experiência, eu já sei como é que eu já vi como é que funciona, então eu posso ser consultora de amamentação. Como é que faz isso? Não pode, né? Não é assim. Claro, eu acredito que a minha experiência como mãe me deu ferramentas também, tá? Mas uma coisa é você aconselhar simplesmente, outra coisa é você manejar, né? A gente chama de manejo clínico da amamentação. Então, para uma mulher que quer ser consultora, ela precisa estudar muito, precisa fazer um bom curso. Atualmente tem bons cursos no mercado, né? Não dá para sair do curso e trabalhar, né? Você conhece a minha história, eu trabalhei voluntariamente por quase 3 anos, nos grupos de apoio e tentando ajudar e tudo mais, para depois de alguns cursos eu ter a certeza de que eu saberia o que eu estava fazendo, né? Então, assim, tem que entender da parte de fisiologia, não tem como, anatomia, né? Não só da mãe, mas do bebê também. A gente está estudando o tempo todo, aleitamento é algo que muda constantemente, né? A gente sabe que uma coisa que saiu ano passado, esse ano já caiu por terra. A parte psicológica é muito importante, né? A gente entender sobre desenvolvimento infantil, entender sobre puerpério, sobre gestação, porque tudo isso vai impactar na hora que essa mulher for aleitar, né? For amamentar, né? Então, a experiência pessoal, só ela não basta para você se tornar uma consultora, né? E às vezes e digo mais, tem atendimentos que são muito pesados, né? Porque a gente entra no momento mais íntimo na vida daquela família, né? E você vai lá e você vai lidar com as emoções daquela mãe, daquele bebê, do pai, da avó que está junto lá, às vezes ajudando, às vezes não, palpitando, né?
Então você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que gostar de conversar, gostar de acalentar, saber o que tipo de tom de voz usar, né? Até o rosto que você, a expressão que você vai fazer faz toda a diferença, Você sabe que eu me né? lembro de um pediatra amigo, o Hamilton, ele estava comentando o seguinte, que ele comentou isso uma vez, ele é do departamento de aleitamento materno e da Sociedade de Pediatria de São Paulo comigo lá. Então ele comentou o seguinte, que uma mãe chegou para ele, começou a falar, oi doutor, tudo bem, tudo bem. Aí eu falei, e aí? Falei, não, isso está acontecendo, aí o pediatra, eu fui lá em outro pediatra, aí ele orientou mamadeira, aí depois ele orientou, ele orientou bico de silicone, falou para eu mamar de 3 em 3 horas, para dar de mamar, 10 minutos por mama. Doutor, por que o senhor está com a boca aberta? Porque a boca foi caindo, 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 e a gente não percebe. Porque isso que você colocou é muito claro. A gente começa a ouvir as coisas na consulta e nós precisamos entender, e aí vem quem fez um curso de aconselhamento uma vez com a doutora Keiko, nunca mais na vida esquece, enfim, o que é não julgamento, o que é diferença entre dar conselhos e fazer aconselhamento. E é isso que você está colocando, né? É entender que naquele momento é um momento difícil, onde todo mundo está falando para essa mãe, tá mamadeira, né? Para de sofrer, para que chorar tanto, né? E isso são não só os profissionais, mas a família. E essa mãe, de repente, encontra na consultora um apoio e quando você fala, por exemplo, não precisa nem falar, né? É a tal da comunicação não verbal, né? É você falar a importância de ter, de você se sentir próximo. Muitas vezes eu estou na consulta, a gente faz a consulta tal, e chega uma hora da consulta, eu paro, né? E olho para a mãe e falo, bom, e aí? Me conta um pouquinho como é que você está. 80% chora naquele momento da dificuldade. Sim. Porque até aquele momento, ninguém chegou para ela e perguntou assim, como você está? O foco é o bebê, né, Moisés? Todo mundo vai no bebê. A mãe é coadjuvante ali, né? Pois é. Então, o nosso papel... Pode falar. Não, era você, eu ia te perguntar. E aí? Então, nosso papel é acolher essa mãe. Claro, eu vou lá para ensinar a mãe a amamentar, fazer o bebê mamar, mas eu sempre converso, eu pergunto como é que ela tá, se ela sabe, se ela leu sobre o puerpério, se ela sabe o que está acontecendo com ela, se ela sabe que a dosagem hormonal dela mudou completamente, isso vai bagunçar a cabeça dela, que ela vai ter crises de choro, que tá tudo bem, que todo mundo passa por isso, toda mulher que tem filho passa por isso. Né? Eu brinco que é uma TPM constante. Eu já aproveito, se o pai do bebê está junto, eu explico para ele, porque né, ninguém entende. A mulher está lá chorando, mas por que você está chorando? Ele está bem, está tudo bem, né? E as pessoas não entendem, né? Eu chamo aquela avó que na minha frente fala, ai, eu já falei para ela dar uma mamadeira. Eu falo, mas não é assim, ela quer amamentar, vamos ajudar, né? Ver como pode ajudar. Né? Já tive que chamar pai e vó para conversar também. É um momento muito delicado, né? E às vezes a vontade, a boca vai abrindo, o olho vai arregalando, assim. E, nossa, a gente tem que se conter, não tem jeito, né? E procurar também, mas ressignificar essas histórias. Quer um exemplo? Uma mulher que se preparou a gestação toda, fez yoga, preparação para o parto, ela queria muito um parto normal, acabou numa cesárea. Não importa o motivo, se foi o médico que enganou ou se acabou durante o trabalho, foi uma cesárea intraparto. Essa mulher, ela tem uma dor muito grande. Porque a gente sabe que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, mas morre aquele bebê idealizado, né? Morre aquele sonho do parto idealizado, seja a cesárea ou seja o parto normal. Nada é como a gente imagina. Né? E quando tem algo que sai muito do que a mulher queria, isso vai impactar em todos os momentos imediatos ao pós-parto.
né? E as pessoas que estão ao redor não entendem a mãe. Ixi, você travou. Peraí, estou esperando você. Travou um pouquinho. É aí, Fabi, Oi? será? Oi, oi. Ai, voltou. Tinha travado. Voltei. Voltou. Eu recebi Diga. uma ligação, desculpem. Nada. Diga aí. Então, nesse momento, todo mundo esquece da mãe, né? O foco é o bebê, então a mãe tá ali com a dor dela, com a dor da amamentação, porque ela tá no momento frágil, tá com dor no peito, porque eu tô lá, né? Porque se tá tudo bem, ninguém me chama, né? Então a gente tem que ter esse olhar para essa mãe. Por isso que só a experiência como mãe não te capacita a ser uma consultora, entende? Eu já ouvi de mulheres, é que assim, quando eu me tornei consultora, eu já era mãe, né? Mas eu já ouvi de mulheres consultoras que não eram mães, que quando se tornaram mães, falaram para mim que a visão mudou. Eu acredito muito nisso. Olha, eu sou Né? pediatra e quando eu era pai, tinha acabado de me formar, estava fazendo pediatria e tal, e aí a mãe vinha na consulta e falava assim, doutor, deixa eu explicar para o senhor. Ele pega o remédio, eu ponho na boquinha dele para aqui, daqui a pouco ele cospe. Eu falo, mãe, deixa eu explicar para a senhora, aqui não tem esfíncter. Anatomicamente é impossível, na verdade, parar aqui. Até que eu tive meus filhos, né? E eu tenho talvez a bênção, né, de trabalhar e de ter entrado para esse mundo e de ter sido acolhido no mundo materno. E eu aprendo e mudo a cada dia, a cada consulta, a cada conversa. E eu já falei, aliás, vou falar inaugurando aqui com você, né? A semana Hum. passada eu fiz a semana de introdução alimentar para ver se eu aprendi a introdução alimentar. E aqui eu estou fazendo essa semana diferentona em relação ao apoio ao aleitamento materno, para eu aprender e conhecer o que é a ação mesmo de consultoria de uma doula, de um osteopata, para poder A gente tem que saber o que a gente aprender está isso. indicando, né? Lógico, lógico. E deixa eu te perguntar, você falou uma coisa importante a mais uma coisa importante que eu queria entender. O que mudou na tua visão entre ser mãe, aquilo que você achava, bom, então agora eu tenho 3 filhos, é lógico que eu posso ser consultora, e você virar uma consultora? Qual a chave que pega nessa hora? Onde que a coisa pegou? O que você aprendeu Quando como mãe que você olhou e falou assim, não chega para ser consultora? eu ter tido dificuldade para amamentar a mais velha, não me faz saber resolver problemas. Porque assim, eu amamentei por 2 meses sem a tampa dos mamilos, sangrando, chorando, o pai dos meus filhos segurando minha mão, chorando, chorando. Tentei bico de silicone, passava pomada, nada funcionou. O que funcionou? Maria Luísa cresceu, a boca cresceu, ela começou a bocanhar melhor. Foi isso que aconteceu. Foi na raça. É que eu queria muito. Foram 2 meses de sofrimento, mas é. Entende? Então, assim, eu não aprendi técnica. Se eu pegar foto da Malu mamando, ela tá com a barriga para cima, por exemplo. Não Pois aprendi. é. Eu fui aprender sobre a amamentação, começar a aprender, quando eu comecei a participar dos grupos de apoio. E eu comecei a participar de um grupo de apoio porque com 3 meses o meu peito parou de vazar. Eu perguntei para o pediatra, mas meu peito parou de vazar, né? É normal? Ele, olha, se você acha que você tem pouco leite, você pode dar essa e essa fórmula. E eu saí de lá com uma receita de fórmula. E a Maluga era um bebê que ganhava muito peso, assim, 1 quilo, 1,5 quilo, os 2 primeiros meses. Falei, ué. Aí eu fui ver o que acontece com 3 meses, o que está acontecendo. E aí eu me apaixonei, né? E também eu vi que as mulheres não tinham ajuda. A gente está falando aí de 11 anos atrás, foi quando começou mesmo essa coisa de aleitamento, eu acho que esse ativismo maior, né, para as mulheres amamentar. E aí
depois que eu tive a segunda filha, ele fala, agora a segunda filha eu vou tirar de letra, né? A Marialice tem um bebê que você sabe é alérgico múltiplo. Ela me fez rasgar todos os manuais maternos que eu já tinha lido na vida, porque ela era um bebê de altas necessidades, alérgica, e pronto. Entendeu? Então, assim, isso também não me faz ter experiência com algumas coisas que fazem um diferencial na hora de eu atender um bebê, por exemplo, que está com uma suspeita de APLV, por exemplo. Porque eu tenho essa experiência como mãe, né? Então, às vezes, mas ele se joga para trás, algumas coisas, assim, eu consigo. Isso fez diferença. Mas só isso não bastaria para eu ser consultora, né? E me conta aqui uma coisa. Você tem a atuação como consultora. Existe um prazo, existe vamos dizer, uma certa rotina para você entender quando você entra, isso aqui vai demorar, para você até explicar para a mãe, porque a mãe tem uma expectativa assim, vou chamar uma consultora, ela vai vir fazer uma consultoria, pronto, resolveu, né? E aí? Assim, como é que eu faço hoje, tá? Antes eu fazia anamnese quando eu chegava na casa da mulher. Hoje eu já mando para ela um questionário onde ela vai me responder questões chaves, tá? Tipo de parto, gestação, números de aborto, números de parto, se já amamentou, se não, como é que foi. Então, assim, ela já vem, eu já vou com uma noção do que está acontecendo, tá? E nessa anamnese ela já me conta o problema. Então eu chego na casa dela, repasso algumas coisas com ela e pergunto para ela o que está acontecendo, né? O tempo, Moisés, o que eu vejo é assim, quando é só questão de ajuste, é mais fácil. Se a gente pega um bebê que não chora, que é um bebê mais tranquilo, né? Que não tem freio lingual encurtado, por exemplo, é um mamilo um pouco mais favorável, porque assim, né? A pergunta, né, da live, toda mulher pode amamentar? Toda mulher pode, com a técnica adequada. Quer dizer que todas vão conseguir? Não, né? A probabilidade de ela conseguir tendo um profissional por trás é muito grande, né? Então, assim, são todas essas variáveis. Então, eu primeiro faço essa anamnese, aí eu chego na casa, eu normalmente avalio a mãe primeiro, se o bebê tá tranquilinho dormindo, aí eu vejo a mama, vejo como é que tá, vou detectando o problema. Depois, se a mama tá muito lesionada e a mulher pode fazer, eu acabo aplicando o laser, né? Mas assim, abre vou falar aqui. Isso, fala, isso. Acho que é isso. Tá? O que chega até mim? Muitas mulheres querem a laser terapia, tá? Elas falam, mas e se for sem o laser ou só o laser? Não existe. Na minha consultoria, o laser, ele faz parte se necessário, tá? Ele é uma ferramenta coadjuvante que pode dar conforto para a mãe acelerar o processo de cicatrização que depois da técnica adequada iria acontecer de qualquer forma, com o auxílio do laser ou sem o auxílio do laser. Tá? Isso vai acontecer. Isso a gente precisa deixar bem claro. O laser, ele não faz milagre. Ele só vai ajudar. Não adianta nada a gente aplicar o laser se a mulher não souber posicionar o bebê e tudo mais, tá? Então, assim, se tá muito lesionado, eu uso. Se ela puder usar, porque também a gente tem algumas restrições, tá? E aí eu vou avaliar o bebê. A gente vai avaliar a cavidade oral, freio lingual. Abre um parênteses só um pouquinho. Só um pouquinho. Volta pro laser. Você faz laser preventivo? Nunca. Não existe prevenção com laser. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, pode continuar. A Kelly vai falar sobre isso. Não existe prevenção. Laser não previne lesão. E laser não aumenta a produção láctea. Tá? Produção de leite é hormonal. E tem gente vendendo isso por aí. Cuidado, hein, gente? Pacotes de laser também não precisa. Perguntam em quantas sessões? Eu trabalho para fazer o mínimo. Porque se eu vou lá corrigir a pega, ela vai conseguir amamentar, ela não vai precisar mais, né? Então, vamos lá. Então, aí eu avalio o bebê e tudo mais, vejo se tem alguma alteração. Aí eu peço para a mãe amamentar, para eu ver como que ela está fazendo. Às vezes a mãe está tão cansada,
com tanta dor que ela pede para eu posicionar o bebê para ela a primeira vez. Também faço. E aí, assim, o tempo que demora, Moisés, depende muito, né, da dupla. Em média, assim, eu já fiquei... Consulta mais rápida que eu fiz foi de 1 hora. A mais demorada foi aí umas 3 horas. Mas era uma questão emocional muito forte. Não era problema no manejo. Então, assim, não tem como. Em média, dura umas 2 horas. 1 hora e meia, 2 horas. E quantas Né? sessões, às vezes, você chega a fazer? Qual foi o máximo de visitas que você chegou a fazer? Tá. Eu preciso contar o caso, tá? Para dizer por quê. O máximo que eu fiz foram 3 sessões numa mesma Tá, mulher. Precisa de um intervalo mínimo, tá? Só que assim, a gente está falando de uma mulher que tinha uma prótese de silicone bem grande. Ela tinha uma reconstrução aureolar, né? O que é isso? Na cirurgia foi retiradas as auréolas e reposicionadas. Um bebê com freio encurtado, tá? Bem característico lá na ponta da língua. E uma mama sem elasticidade, por causa do silicone. Para quem não sabe, o silicone ele pode pressionar as glândulas, então essa mulher vivia com o peito cheio o tempo todo e vazando. Então, se a gente tem uma lesão que está o tempo todo úmida, ela não cicatriza. Primeira coisa, pergunta. perfeito. Não, era a questão da colocação do implante mamário, né? O silicone precisa ser colocado retromuscular. Quando você coloca o silicone na mama, ele pressiona as glândulas mamárias e em algum momento ele pode trazer sim essa repercussão. E lógico, mas se eu for falar de prótese de 1 litro de cada lado, você pode colocar no braço, ela vai atrapalhar a mamada. Mas existe uma técnica adequada para evitar isso. Então, essa que faz reconstrução areolar, provavelmente a introdução não foi feita Não retromuscular. era. Não era, Tá. era na frente. E aí, então eu cheguei lá, o caos, apliquei, melhorou, mas aí eu falei, olha, precisa fazer a frenotomia. Encaminhei para o odontopediatra. Cheguei lá, ela chegou lá, a odontopediatra que ela foi, não foi a que eu indiquei, né? Ela foi numa outra, não fez bacana. A gente sabe que às vezes precisa reabordar, né, Moisés? Então ela voltou para mim ainda com uma lesão muito grande depois de uns 5 dias que eu tinha feito o atendimento. Aí eu fui lá, fiz de novo, olhei o freio e falei, olha, você vai precisar, infelizmente, fazer de novo. Aí ela foi na Na que você odontopediatra que eu tinha. havia indicado, ela fez, sentiu diferença na hora de colocar o bebê, só que ainda estava bem lesionado, né? Porque ele ainda ficou uns dias mamando ali, né? E ela foi assim, guerreiríssima, foi na raça, porque ela não tinha pele, né? Então, a hora que o bebê vai mamar, ele tem que fazer a tal da boca do peixinho, né? Só que pensa num mamilo super esticado aqui, ele não conseguia, a língua presa, né? Então, não tinha. A mama molhada, enfim, demorou um pouquinho. E aí, então, eu acabei fazendo a terceira sessão. Mas depois que ele fez a freno direitinho, acabou o problema. Esse foi o caso que eu fiz Mais mais. sessões. Deixa eu te perguntar duas coisas. Deixa eu te avisar. Olha, nós temos ainda 11 minutos. Quando faltarem uns 4, Tá, 5 minutos, eu paro para a gente poder tá bom. encerrar. Então, eu quero que você fale de Uhum. duas questões importantes. Toda vez que eu abro o meu Instagram, o primeiro stories é o seu. Grupos e cursos. O que você acha de importante nesses grupos? E eu vejo que você sempre faz os grupos, os cursos, sempre com algum outro profissional para fazer a equipe toda, para fazer a tua equipe fazer e trabalhar, né? Ó, a Maria Tereza Serra está aqui perguntando se a equipe não tem fono, né? Fono é fundamental. Fono é fundamental, a gente já conversou, lógico. Mas assim, esses Eu grupos e tenho uma cursos. fono sim, viu, Maria Tereza? É que eu moro em Mogi das Cruzes, para quem não sabe. Eu atendo São Paulo, mas a cidade que eu moro é Mogi das Cruzes. Aqui eu tenho uma equipe muito parceira. Tá. Que tem odontopediatra, tem pediatras,
tem fono, tem nutróloga, tem nutricionista, tem tudo. É uma mundo. equipe grande. Então. E a importância que você sente dos cursos. E antes de terminar, eu queria que você sentisse, que você falasse assim, quais são as limitações que deve ter uma consultora, em que momento ela para e fala assim, tá, isso já não é mais comigo só, ou isso não é mais comigo, enfim. Então, os cursos e as limitações, vamos lá. Os cursos você está falando para as gestantes, para as mães, né? Isso. Então, eu acho que os grupos e os cursos, por exemplo, o curso pré-natal, né, ele vai preparar a família, a mulher, para esse momento. Então, a gente vai falar sobre pega, posições, o principal, é um apanhadão geral, tá? Na consulta pré-natal, a gente pode fazer também o plano de amamentação, o que ela gostaria que fosse feito na maternidade. Hoje existe o plano de parto e também tem o plano de amamentação. Ela pode conversar na maternidade, não quero que dê forma sem minha autorização, quero que me avise, algumas coisinhas assim, tá? Os grupos de apoio são riquíssimos, as rodas de conversa, porque essas mães, às vezes, elas têm informação, só que a informação de qualidade às vezes não chega, Moisés. Por mais que a gente tenha hoje a internet, tem muita coisa errada, né? Então, ela ouvir, no meu caso, que eu faço com uma equipe, sempre com outro profissional, de outra área, ouvir a mesma coisa que ela está pensando, ouvir a mesma coisa de formas diferentes, porque eu vou falar de um jeito, você vai falar a mesma coisa de outro jeito. Para a mãe, dá um conforto muito grande. As mães ouvirem outras mães, saber que ela não está sozinha, que todos os perrengues que ela passa, todas nós passamos, que é normal o bebê mamar de hora em hora, que é normal o bebê não dormir à noite. As mães não sabem disso, Moisés. Elas acham, às vezes, que o bebê é uma boneca, eu brinco. Que ele vai mamar e dormir, ponto. Que ele não fica acordado, que ele não fica no colo, né? Então, no curso pré-parto, a gente também fala disso, né? No grupo. A gente fala como que é a esterogestação, o que vai acontecer com o seu bebê na hora que ele nascer, né? E tem pediatra que não fala sobre isso com as mães, sobre o salto de desenvolvimento e tudo mais. Todas as mães que eu atendo, Moisés, eu tenho 2 grupos no WhatsApp. Eu coloco todas as mães que eu atendo lá. Por quê? Para elas verem que tá tudo bem, que todo mundo tá passando a mesma coisa. E elas trocam muita ideia, muita experiência. O grupo é riquíssimo. Aí, as mães saem do grupo, ou quando voltam a trabalhar, ou quando o bebê faz 1 ano. Aí, o que eu fiz? Eu criei um grupo para crianças maiores de 1 ano, porque as demandas são outras, completamente diferentes. Né? Verdade. Então, os grupos são fantásticos. É o meu xodó. Eu adoro, eu não vivo sem. Participo conforme dá, né? Porque eu preciso dar uma olhada. Por mais que são mulheres que já foram atendidas por mim, às vezes aparece uma coisa ou outra que não é legal. Então, né, sempre estou dando uma olhada. Você perguntou quando não é mais comigo, tá? Onde você olha e fala assim, chega, aqui não é comigo, preciso parar de insistir no caso, né? Tá. Assim, eu não trabalho sozinha, tá? Aqui na cidade eu tenho os parceiros. Como é uma cidade pequena, eu acabo conhecendo a maioria dos profissionais, né? Então eu consigo ter acesso. Se eu vejo que eu vou precisar de um auxílio, eu tento contato com o pediatra desse bebê, para falar o que eu estou fazendo e para traçar uma conduta junto. Porque não adianta eu falar uma linguagem e o pediatra falar outra, não concordar com a conduta que eu estou sugerindo, né? Passar bola, a gente tem que passar sempre que você sabe que você não vai dar conta. Se tem, por exemplo, algum problema, alguma disfunção oral, eu não sou fono. Eu preciso encaminhar para o profissional adequado. Se eu tiver a dúvida, eu tenho que encaminhar. Se eu pego um bebê, por exemplo, pergunto, o bebê não está fazendo xixi, não tá mamando muito, mas não está ganhando peso. Pô, a livre demanda não salva tudo, né? Tem que mandar para o pediatra. Um bebê com freno precisa ser avaliado. Eu tenho curso, eu avalio, mas quem vai bater o martelo, se precisa ou não fazer, é o odontopediatra, é o otorrino ou o pediatra que faz frenotomia,
E o né? fonoaudiólogo, né? Sim, tem que passar, não A tem equipe jeito. toda, sim, sim. A equipe toda, não tem jeito. Mesma coisa, psicólogo, já encaminhei mãe que eu vi ali que estava rolando uma depressão pós-parto, falei, olha, eu vou no psicólogo. Eu falei, não, você precisa ir num psiquiatra primeiro, né? Porque às vezes precisa de medicação. Sem Então, dúvida. assim, a gente tem que saber até onde a gente vai, né? Isso com o tempo, né, de trabalho, eu consigo já perceber se a mãe está a fim de amamentar ou não. Para mim, Moisés, foi muito marcante uma mãe que ela queria muito amamentar. Ela foi aquela mãe do parto normal que virou cesárea, queria muito amamentar. Eu fui, fiz a primeira consulta, tal, só que assim, ela sofria demais, demais. E aí teve uma vez que eu não poderia ir até ela, porque eu estava sozinha com os meus filhos, mas ela estava desesperada. Eu falei, vem aqui na minha casa que eu te atendo aqui em casa. E ela chorava, chorava, e eu olhei para ela e falei assim, tá tudo bem se você quiser parar. Moisés, ela me deu um abraço tão gostoso, tão, sabe? A gente tem que perceber. Até onde vai, né? Não, não Existe trava uma agora, não ação. trava, não trava. Eu tô aqui. Oi. Ah, então tá. Quem Então vai travou? falar. Isso, Você? voltou. Olha só, deixa eu te Né? falar. Não Faltam três existe uma minutos e amamentação a meio. qualquer custo. Isso é E a fundamental. Olha, vontade faltam da três mãe tem que ser minutos respeitada sempre. sempre. É isso que a gente precisa aprender, né? Sempre. Ó, faltam 3 minutos e 20. Eu queria que você dissesse para as pessoas como que te encontram, se você faz, como que é para te achar, para conversar. Tá. Pode me mandar mensagem pelo Instagram. Me acha no Google também, Fabiana Araújo Consultora. Meu WhatsApp está no meu perfil também, tá bom? Eu atendo todo o Alto Tietê, Mogi, Arujá, Suzano, Poá, atendo São Paulo, toda São Paulo também, tá bom? Estou à disposição, podem mandar dúvidas. Muito obrigada pelo convite, Moisés. Imagine. Adorei, é sempre bom falar contigo. Olha só, é só para que as pessoas saibam, né? Essa live fica no Stories do Eu Apoio Leite Materno. Eu baixo, gravo e ele vai para o meu canal do YouTube, Dr. Moisés. Vai ter uma playlist específica, a que a gente gravou semana passada, da introdução alimentar, está no YouTube, no canal, na playlist Semana de Introdução Alimentar. E essas nossas dessa semana vão ficar na playlist do Dr. Moisés, mas na playlist Semana de Apoio ao Aleitamento Materno. Fabi, olha, foi um começo lindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Não podia não ser você, tá? Conheço muitas consultoras de excelente padrão, de gente muito querida também. Tem bastante gente boa. Bastante gente boa. Tem o pessoal de cursos de consultoria internacional, então a Rosana Baldissera, a Fabiana Cainé, é gente que a gente conhece já de algum tempo e que mostram a importância de consultoria de amamentação, que conheça, que tenha uma formação, que conheça as abrangências e os limites da sua atuação, que enxergue a importância do manejo acima de qualquer instrumento que possa ser utilizado, que reconheça e acolha a mãe, porque são as profissionais que têm a maior proximidade com essas mães, junto com os outros que a gente vai conversar, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, acima do pediatra, em termos de acolhimento e de cuidado. Fabi, obrigado. Beijo para todo mundo que ouviu a gente aqui. E amanhã, 8h30, Doula, Camila Rosa, a gente volta a conversar. Beijão para todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Gente. Tchau.